Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está procurando alguma cirurgia em particular, está querendo saber mais sobre algum procedimento específico ou para quem está aqui simplesmente por mera curiosidade. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de cirurgia plástica reparadora. E a ideia aqui é ultrapassar um pouco o senso comum de que a especialidade está sempre associada a prótese de silicone nas mamas e lipoaspiração no abdômen. Nós vamos falar de cirurgia para lábio leporino, reconstrução de tecidos pelo corpo humano e várias outras coisas. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis. E como quase sempre, porque no último episódio ele faltou, meteu o atestado, o meu parceiro, Dr. Igor Rocha. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos para mais um episódio. Hoje falando uma área diferente da cirurgia plástica, né? Muita gente fala, né? Cirurgia plástica estética e reparadora, porque não é todo cirurgião plástico que faz a parte reparadora, né? E normalmente quem faz reparadora se vira bem na estética, o contrário já não é tão verdadeiro. Verdade. Né? E para falar sobre esse outro lado do universo da cirurgia plástica, a gente conta com a presença do Dr. Luiz Gustavo, que é médico, é cirurgião plástico, aprofundou seus conhecimentos dentro da cirurgia plástica em cirurgia crânio-facial e é meu colega preceptor da residência em cirurgia plástica aqui do HU da UFSC. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Conversamos há pouco tempo, né, Wagner? Uhum. Talvez há um moderado tempo já sobre vir aqui e ainda bem que agora encaixou. Sim. Né? Então agradecer ao Wagner, agradecer ao Dr. Igor. Legal. E a gente está aqui muito feliz de poder conversar, trocar uma ideia sobre o que a gente faz aí no dia a dia. Beleza. Ótimo. Igor, vamos começar do começo, né? Que eu adoro falar do começo. Eu já ia pular essa etapa. Eu até não pedi o teu currículo todo, porque eu imagino que seja bem grande. Necessário. Mas vamos começar do começo, Luiz. Onde é que tu nasceu? A tua história de vida brevezinha. Bom, eu nasci em Porto Alegre e logo depois de ter nascido em Porto Alegre, logo minha família se mudou algumas vezes. Então, na adolescência, ali logo antes já do período de pré-faculdade e tal, a minha família morava no interior de Santa Catarina, que vem a ser um lugar muito pequeno, que é o local de origem do meu pai e da minha mãe também, né? Então, eu morava numa vila que está associada a uma fábrica de papel. E então nem era município, nada, era um lugar realmente muito pequeno. Então chegou a hora de fazer faculdade, então eu vim para Florianópolis para fazer o vestibular. E agora a gente depois aí vem vestibular, faculdade, residência, né, médica. E resumindo, então, uma história longa numa história curta. Então, mas fez medicina na UFSC? Fiz medicina na UFSC. E a cirurgia geral? Aí em seguida já continuei na cirurgia geral, né, no mesmo hospital, no hospital universitário. Continuei no mesmo hospital também para cirurgia plástica. E depois só saí para fazer a cirurgia crânio-facial. Aí eu fui fazer a cirurgia crânio-facial num serviço ligado ao Hospital de Clínicas em Porto Alegre. É ligado ao Hospital de Clínicas, mas na verdade a gente acabava trabalhando em vários hospitais. 5 ou 6, se eu não me engano, na cidade. E depois fiz uma formação em microcirurgia nos Estados Unidos, na Colômbia, em Nova York. E trabalhei fora do Brasil, trabalhei 5 anos na África. Foi uma experiência de vida muito importante para mim, né? E que, sem dúvida, depois eu fui entender que tudo aquilo que eu tinha me dedicado na crânio-facial fez realmente muita diferença para algumas pessoas, vamos dizer assim. Foi em Angola, né? Foi em Angola. Foi em Angola. Legal. E um bom filho a casa torna, né? É isso. Aí hoje você... Então, voltei a Florianópolis, tive a sorte de voltar para cá. Eu acho uma cidade incrível, adoro morar aqui. E não pelo contexto da cirurgia plástica, isso é uma coisa que acaba acompanhando a vida da gente, né? Mas não foi exatamente por causa da cirurgia plástica. Mas fico muito feliz de estar em Florianópolis. Legal. Bacana. Bom,
Eu vou começar, acho que posso ir para... Claro, fica à vontade, efetivamente pode participar do episódio. Bom, como o Dr. Gustavo ali falou, ele fez formação em craniofacial, microcirurgia, então ele tem uma experiência muito grande nessas áreas, né? O que um cirurgião craniofacial faz? Por que a gente tem que fazer uma formação a mais ali para fazer essa formação de craniofacial? Qual que é a diferença ali? É interessante a tua pergunta, né? Eu até fico um pouco triste, assim, de refletir sobre isso. Eu acredito que muitas, pelo menos algumas, ou moderadamente, assim, as coisas que um cirurgião craniofacial faz, eu acredito que todos os colegas da cirurgia plástica deveriam fazer, né? Uhum. Quando eu digo que deveriam fazer, acho que deveriam ter uma formação suficiente, necessária, adequada para reproduzir na sua vida diária, diante de um paciente que precisasse, as coisas que um cirurgião craniofacial faz. O que um cirurgião craniofacial faz não é nada de outro mundo, são coisas, na verdade, bastante simples até, mas são bem sistemáticas e são muito ligadas com as bases da cirurgia. Então você é exposto a um estudo intensivo de anatomia, um estudo intensivo de fisiologia do segmento craniofacial, né, do pescoço para cima, vamos dizer assim. E também naquela quarta dimensão, né, que a gente considera a dimensão temporal. Então você é levado a conhecer o que acontece nos períodos embrionário, no período de desenvolvimento de uma criança, né, no caso na atenção às doenças congênitas. Então, já entrando um pouco na resposta à tua pergunta, né, uma grande parte do que eu faço está ligado ao desenvolvimento do feto, o desenvolvimento do ser humano naquela fase embrionária, né, porque muitas doenças vão advir dali, naquele período específico da pós-concepção. Tá? Então, naquelas primeiras semanas são muito decisivas. Então, uma grande parte do que eu faço são essas coisas, são as doenças, as malformações congênitas, né? Quando você tenta restaurar a normalidade para um paciente que tem uma malformação congênita. Um outro grande grupo de coisas que o cirurgião craniofacial faz são os traumas, né? O atendimento aos traumas, as fraturas dos ossos da face, as perdas de tecido, perda de tecidos moles, as lesões de nervos, as lesões de nervos e vasos, e músculos, e pele, e mucosa, e estruturas, tanto partes moles quanto esqueleto craniofacial. E uma terceira divisão grande do trabalho do cirurgião craniofacial é a restauração depois de uma sequela, como, por exemplo, o tratamento de um câncer. Então, necessariamente, normalmente um cirurgião de cabeça e pescoço, ou um neurocirurgião, vai retirar um tumor. Muitas vezes esse tumor está localmente avançado, sai uma grande quantidade de tecido, e o cirurgião craniofacial participa da cirurgia para reconstituir a anatomia e a função nos pacientes com esse tipo de problema. Claro que mais modernamente aí tem outras coisas, tipo cirurgia da apneia do sono, não são tão novidades assim, mas são coisas que saem um pouco daí dessa trilogia básica aí das malformações congênitas, do trauma e das sequelas por tratamentos de outras doenças, né? Então, mas como está ligado também ao esqueleto craniofacial, as cirurgias de apneia do sono acabam entrando também no rol, né, de cuidados que um cirurgião craniofacial está preparado para oferecer. Voltando um pouco ao início da minha resposta, né, eu fico um pouco triste porque eu acho que uma boa parte disso deveria ser de domínio aí dos bons serviços, assim, né, de formação, para que o médico cirurgião plástico até pudesse socialmente gozar de um como é que eu vou dizer, de uma imagem, né, de uma imagem assim, não tão, como é que eu vou colocar, não quero falar também, não estou estabelecendo valores, né? Claro. O que é estética, o que não é estética, não se trata disso. Sim. Mas às vezes, talvez por a cirurgia plástica ser mais ligada à estética, exista uma identificação um pouco para o lado comercial, vamos colocar assim, né?
Eu sei, eu conheço vocês, conheço outros colegas que a gente respeita e eu sei que isso não é verdade. Assim, né, tem bons colegas que mantêm uma postura médica admirável, né? Mas se mais cirurgiões, se mais colegas pudessem oferecer um tratamento que claramente está ligado às bases da cirurgia plástica, de restabelecer a forma, a função, e claro, se preocupar sempre com a estética, porque é natural do ser humano. Sim. Então, eu acredito que isso acabaria ficando uma mensagem mais contundente. Assim. Mas é só uma observação que a gente tem. Não, mas, enfim, já começa a revelar mais ou menos a tua pessoa e o que tu traz para a especialidade, né, Luiz? Mas eu quero explorar essa questão da estética e da reparadora antes de avançar dentro da craniofacial. Vai ser meio reflexivo mesmo. Aí existe essa divisão que talvez seja arbitrária ou não, a gente costuma categorizar as coisas para poder simplificar e aí entender elas melhor. E aí dentro da cirurgia plástica parece ter a cirurgia estética e a cirurgia reparadora. Como é que tu vê essa divisão? Tu enxerga limites bem definidos ou é uma coisa que há problemas que transitam nas duas áreas, né? Essa estética e reparadora. Certo. Eu acho assim, a minha opinião mesmo, pessoal, claro, ela não é muito, talvez não seja a mais popular. Tá? Então, vou me expor aqui de uma maneira assim, mais pela sinceridade mesmo. Claro. Né? Eu acho que tem um pouco de dialética nisso tudo. Ótimo. Né? Dependendo para quem você pergunta, ele vai te dar uma resposta e essa resposta eventualmente pode ser verificada como verdade. Né? Então, dependendo para quem você pergunta o que é estética, o que é reparadora, vão te dizer assim, olha, a reparadora é quando houve uma função perdida, então você tem que tratar para restabelecer aquela função. E se não for isso, se tiver excluso dessa necessidade de restauração de uma função, então é estética. Tá. Tipo, a pessoa quer melhorar um aspecto, ela não perdeu nada, mas ela quer aumentar ou magnificar alguma coisa nela. Isso. Viraria então, estética. Viraria estética. Né? Já que, por exemplo, vamos dar um exemplo, pode ser qualquer outro, mas vamos supor mama. Né? Vamos supor, a função da mama, amamentar. Né? Mas também tem uma função de identificação corporal, pessoal, estética, talvez sexual e tal. Tudo bem, vamos incluir como uma função. Então, imagem corporal vamos incluir como uma função. Né? Então, assim, então colocar um implante mamário. É estética ou é reparadora? Aí uns vão dizer assim, olha, é estética, porque a mama já estava ali. Ela tem a função dela, né? A pessoa já tem a mama. Então você quer aumentar a mama, tudo bem, mas é estética. Sim, mas se você usar esse implante, então, numa pessoa que teve um câncer de mama, né? Será que essa pessoa ficou afetada na sua autoimagem e agora você colocar aquele implante vai restaurar o que você entende como uma função da identidade corporal? Eu acho que é uma resposta válida. Com certeza. Então, assim, de novo, dependendo em que contexto você aborda ou para quem você pergunta, pode ter uma resposta diferente. Tá? Claro, aí a gente entra num mar de outras condições e possibilidades, né? Você tem os planos de saúde, então o plano de saúde eventualmente vai querer que você vai querer ter a certeza de que não existe nenhuma conceituação ali estética para poder permitir uma cirurgia. Há interesses por trás disso, vamos dizer né? assim que haja outros interesses, talvez, né? De uma parte ou de outra. De novo, não estou fazendo julgamento de juízo. E é legítimo, inclusive, ninguém. né? É legítimo. Maneira de diferenciar, né? Mas a rigor, eu acho que assim, como eu tento vamos dizer assim, o meu propósito em relação à cirurgia plástica, ele não está relacionado a nenhum fator externo, né?
a nenhuma opinião externa, a nenhum conceito que seja imposto por o personagem A, B ou C. Tá? Então, eu, Luiz Gustavo, talvez por falta de entendimento até, de mais amplo de todas as questões, mas eu acho que não deveria existir essa divisão. Né? Eu acho que a diferenciação iria para uma outra parte da medicina, né? Que é considerar, considerar de fato que a cirurgia plástica se preocupa com a forma, com a função e com a estética, e tudo isso está junto. Elas são critérios que se retroalimentam, eles existem em sinergia, eles existem em simbiose e sinergia, e um ajuda o outro. Não existe um em detrimento do outro. Não existe porque, na minha opinião, não existe por que haver isso. Agora, se uma pessoa tem um interesse maior em qualquer um desses critérios, seja a forma, a função, a estética, isso é do ser humano. Tá? Entendo que é do ser humano. E claro, quando existem assim que eu acredito, os entendimentos que estão um pouco... colocando em outras palavras, quando eu tenho um paciente que eu acredito que ele tem objetivos que eu não consigo entender, ou que eu acho que por algum motivo esses objetivos que ele tem não justificam os riscos de uma cirurgia, ou que esse paciente não está um pouco não sabendo ponderar o que de fato precisa acontecer para aquele tratamento dele ser efetivado, então acredito que já foge um pouco essa mera diferenciação, se é estética ou se é reparadora, acho que ela cai um pouco por terra, ou ela fica um pouco transparente para mim. Não é isso que eu vejo, não é isso que eu enxergo quando preciso decidir alguma coisa. Sim. Passa por isso, né? Eu acho que eu procuro não me fixar nesse nível assim de decisão, né? Eu costumo dar meus 5 centavos a respeito desse, eu já falei em outro episódio. Eu acho que essa simplificação, né? Porque a gente simplifica para usar categorias, né? Sim. Eu acho que num contexto de um serviço de saúde, talvez público grande, em que eu preciso priorizar recursos, tentar definir o que é estético, o que é reparador, mesmo que de forma arbitrária e imperfeita, ajude nesse sentido. Sim. Obviamente, os recursos vão para a reparadora em detrimento puramente estético. Mas é claro, é um espectro, não é uma coisa assim tão clara. Exato. Mas eu acho que nesse contexto me parece fazer mais sentido. Bem lembrado. É necessário, né? Porque aí, claro, aí já tem uma outra dimensão de coisas que é estar utilizando ali recursos que são dos contribuintes, né? Sim. E, na verdade, teria que perguntar para esses contribuintes para o que eles concordam que esse dinheiro seja usado. Né? Exatamente. Porque nós lá, como pessoas, como servidores que estão oferecendo esse serviço, não somos só as ferramentas, né? Somos os meios, as ferramentas, né? Agora, em que a gente deveria usar esses recursos, né? A gente acaba tendo esse entendimento, como você acabou de explicar. Sim. Bem lembrado. E a área da craniofacial ali, tu vê, né? Tu falou ali, vai desde uma criança que nasceu com uma malformação, e normalmente, dependendo da malformação, você já sabe, ainda quando tá na barriga da mãe, né? Você já sabe que ele vai nascer com alguma uma patologia, alguma malformação e que vai precisar de uma cirurgia, até um idoso que tem um câncer e vai ter que reconstruir, né? Então é uma gama de pacientes que varia bastante mesmo, né? E agora, entrando um pouquinho mais a fundo ali, começando lá na parte fetal ali, embrionária, que nem se falou, né? Que eu
que eu sei, eu lembro que na época da residência a gente tinha que estudar muito, assim, cirurgião plástico estuda embriologia, a gente tem que saber qual a fase que acontece para tu entender, para poder tratar, enfim, né? Falando um pouquinho ali sobre lábio leporino, fenda palatina, eles acontecem juntos, pode vir separado. Fala um pouquinho pra gente o que é lábio leporino. Porque isso eu ia perguntar, calma, meu Deus, já vou... Calma, o que é o lábio ansioso, né? O que é o lábio leporino? Porque as pessoas falam, lábio leporino, o que é isso? O que é o lábio leporino, né? Explica um pouquinho aí pro povo que não entende, que é mais leigo, assim, o que é o lábio leporino, como é que funciona, enfim. Então, o lábio leporino é, assim, uma linguagem mais popular, né, do que a gente chama de fissura labial, tá? Então, as fissuras, o que é uma fissura, né? Vamos lá. Que vem a ser a mesma coisa do que o lábio leporino para essa condição quando ela acontece no lábio. Né? Então, a fissura, ela é um tecido na face que não se juntou, né? Porque talvez as pessoas não lembrem ou não saibam, né, que quando a gente está no desenvolvimento lá embrionário, nós somos como se fosse uma massinha de modelar que vai se dobrando e desdobrando e assim formando todos os órgãos e essa anatomia específica assim, do ser humano que a gente tem hoje. Aliás, não é só do ser humano, também os mamíferos, a gente tem várias semelhanças nesse sentido. Né? Mas então, dessas dobras e desses fechamentos de tecido, quando isso acontece normalmente, a gente sai com essa anatomia que a gente considera mais normal, que a gente está mais acostumado a observar. Quando um tecido não se fecha, por exemplo, um lábio, quando ele não se fecha o lado direito com o lado esquerdo, né, então você pode ter uma fissura labial. Essas fissuras, elas podem acontecer na face toda. Tá? E um grande autor, grande cirurgião, considerado o pai da cirurgia craniofacial, Paul Tessier, né? Então ele já definiu isso, né? Ele, mesmo antes de se conhecer profundamente a genética envolvida, ele, de maneira empírica, observacional, já definiu as 14 fissuras que podem acontecer na face. Né, que são as fissuras mais raras, vamos dizer assim. Tá? Dessas 14, a fissura labial, que a gente conhece mais comumente, a fissura do lábio superior, é a fissura número 3. Tem outras 11 que podem acontecer na face. Tá? Mas a mais comum é a fissura número 3, que é essa que a gente observa no lábio. Tá? Pode ser de um lado, pode ser dos dois lados. Isso no que toca a fissura do lábio. A fenda palatina é quando esse fechamento não acontece no céu da boca, né, ou no palato. Tá? Luiz, só para ilustrar a fissura labial, claro. Acho que uma figura popular e do cinema que é reconhecida por ter, para as pessoas que nunca viram isso, é o Joaquin Phoenix, né? Tem aquela cicatriz da correção, né, cirúrgica do lábio. Né? Interessante você ter falado nisso, né? O Joaquin Phoenix, quem quiser observar, dá para perfeitamente visível a cicatriz, que ele foi muito bem operado o lábio dele, mas tem uma cicatriz visível. Sim. Né? Naquele filme que ele fez sobre o Napoleão, sobre a vida do Napoleão. Filme recente. Né? Tem muitas cenas em close, assim, né? Com o zoom mais na face dele, dá para observar muito bem a cicatriz da fissura labial. Então, quem gostar de cinema aí e quiser observar, pode ver vai que tá identificar, lá. Né, isso. Vai identificar. É disso que a gente está falando. Tá? Então, quanto ao lábio, então acontece, né, que ali na quinta, sexta semana da gestação, a face se forma. Né? Começa na 4ª semana, vai mais ou menos ali até a 8ª, 9ª semana. Tá? Então, se até a 5ª semana, sexta, o lábio não se fechou, provavelmente essa criança vai ter uma fissura labial. Quanto ao palato, é um pouquinho mais tarde. É o céu da boca, né? É o céu da boca, né?
O céu da boca, ele pode se fechar até a 8ª, 9ª semana. Tá? Então, se não fechou até a 8ª, 9ª semana, provavelmente não vai fechar mais. Aí você vai ter uma fenda palatina. Elas são ocorrências que estão assim relacionadas, mas elas não têm a mesma origem, tanto embriológica e também alguns outros fatores que depois se descobriu na genética. Tá? A fissura labial, ela vem do não fechamento de uma estrutura diferente lá do período embrionário. Agora, infelizmente, eu vou ter que falar um nome que é um pouco não muito comum, né? Mas que é o processo frontonasal. Tá? Isso aí quer dizer que é essa parte aqui que vem da cabeça, nas órbitas, o nariz, que pega o lábio e que pega os primeiros dentes, aqui, os dentes incisivos, até o canino, né? Toda essa região aqui da frente, ela tem origem no processo frontonasal. Então o lábio está aqui, né? Está incluso aqui. Já o céu da boca é uma outra origem, né? A gente tem aqui os processos maxilares, que são esses que vêm aqui do lado. Na verdade, antes a gente é aberto aqui, e aí ele vem se fechando e se fecha lá dentro, né? E forma o céu da boca. Quando isso não acontece, então você tem a fenda palatina. Isso acontece um pouquinho mais tarde, né? Como eu disse ali, até a 8ª, 9ª semana, é para estar fechado. Se não estiver, então você pode ter uma fenda palatina. Depois se descobriu que tem alguns genes que estão relacionados com um ou com outro. Então não tem exatamente a mesma origem, tanto que uma criança pode ter só a fissura labial, ou só a fenda palatina, ou pode ter os dois. Os dois. Tá? Então Entendi. isso pode estar associado. Tá? Inclusive a associação mais comum é a criança ter a fissura lábio-palatina, né? Ter o acometimento do lábio e do palato. E também tem as formas dos acometimentos ou só do lábio ou só do palato, e também as formas incompletas, quando só uma parte está aberta, uma parte está fechado, e as formas completas, onde tudo está aberto. Casos mais dramáticos, assim, mais né? dramático, com mais deformação, as estruturas estão mais fora do lugar. Dos dois lados, bilateral, enfim, né? Deslocadas, né? Sofreu a ação de outras forças aí, dos músculos e da coluna de ar da respiração, aí tá mais fora do lugar, vai dar mais trabalho para corrigir. Isso tudo envolve o desenvolvimento de fala, de respiração, tudo, né? E esses pais, eles vão ter esse diagnóstico ali intraútero ainda, né? Vai lá, vai fazer um ultrassom e o radiologista, um bom radiologista, já vai identificar que tem alguma coisa errada ali. Isso. E a família já vai meio que preparada, Perfeito, né? Então não é algo assim, tipo, nasceu, meu Deus. No caso de um pré-natal sendo feito, no caso de um pré-natal bem feito. Precisamos entender que... Sabe que a gente vê de tudo, né? Assim como você falou perfeitamente, né? Um diagnóstico pré-natal, né? Com ultrassom, com um radiologista atento, né? Ao que esteja ali acontecendo, vai conseguir diagnosticar. A partir da 12ª semana, você já consegue no ultrassom ter uma visão adequada para fazer o diagnóstico. Né? Entretanto, né, não é sempre que isso acontece. Às vezes o diagnóstico é no parto, né, por diversos motivos. Né? Ou porque a família não teve acesso mesmo ao sistema de saúde, ou porque por algum motivo a família não quis usar o sistema de saúde, tá? Ou porque o sistema de saúde, né, por algum motivo não fez o diagnóstico. Tá? Então tudo pode acontecer, né? De tudo, né? Mas claro que vamos falar dos bons sistemas então, né, de saúde, com as famílias atentas também, que o pré-natal é muito importante, né? É essencial para a saúde da criança e da mãe. Então, aí o diagnóstico tem toda a condição de ser feito de maneira pré-natal, né? E Luiz, assim, até para
tranquilizar pais ou quem vai ser pai está preocupado com a criança nascer com algum problema. Uma vez feito o diagnóstico, nasceu a criança, qual é o momento para fazer a correção cirúrgica, tanto do lábio quanto do palato? Certo. Muito importante a gente entender isso, porque são momentos diferentes, né? E também, se no caso, se a família... É comum a gente receber até no consultório a família que ainda não nasceu. Não nasceu ainda, né? A criança. Que já vem buscar informações para poder se preparar e tudo, porque causa ansiedade, né? Total. As pessoas ficam um pouco desestabilizadas ali, a família, né? Muita gente fala coisas dispersas, o vizinho fala uma coisa, a tia lá de longe fala outra. Sim. Aí, enfim, se cria uma névoa de sentimentos ali, alguns, realmente acredito que a maioria tentando ajudar, mas o que acaba acontecendo é que mais desnorteia do que eventualmente coloca com algum entendimento racional e prático, né? Sim. Mas enfim, voltando à resposta, né? O lábio, fissura labial, a gente trata a partir dos 3 meses de idade. A partir dos 3 meses. 3 meses de idade. Na maioria dos protocolos mundiais, né, no mundo inteiro é aceito, bem aceito isso. Tem alguns protocolos que são um pouco não ortodoxos que tratam antes, tá? Com sucesso até, né? Mas se viu que por outras questões de saúde da criança, do próprio desenvolvimento, não teria uma vantagem em se fazer antes dos 3 meses. Seria a partir dos 3 meses uma idade muito boa para ser feita a correção do lábio. E no palato, entre os 9 e os 18 meses. Tá? Os 9 e os 18 meses também pode assumir variações, né? Nesse tempo, nessa janela de tempo. Tá? Mas assim, o norteador dessa janela de tempo é mais a fala. Né? O objetivo da cirurgia do palato é permitir a fala normal. Tá? Tem outros motivos? Tem. Por exemplo, não deixar a comida passar da cavidade oral para a cavidade nasal. Não é socialmente aceitável que isso aconteça. Né? Mas não é o objetivo principal. O principal é permitir a fala normal. E não tem como haver a fala normal se a anatomia do palato não estiver restaurada. Fica fanho? Exatamente. O famoso fanho, né? Se a gente for entender, né, em termos de fonação, então assim, a câmara, a boca, cavidade oral, né, é uma câmara acústica. Funciona como uma câmara acústica. Né? E a cavidade nasal também. Né? E elas estão conectadas lá na faringe, lá na região posterior, né? Lá depois do céu da boca, então elas estão comunicando, tanto que a gente respira pelo nariz e o ar passa lá por trás, vai para os pulmões, né? Só que a gente tem os músculos lá do palato, do céu da boca, eles trabalham com a função de poder, às vezes, fechar, não permitir que o ar passe entre a boca e o nariz, e às vezes abrir, para o ar poder passar. Então, com essa modulação, né, você tem ou uma câmara acústica maior, que é quando o palato deixa passar o ar para o nariz, ou uma câmara acústica menor, que é quando o palato fecha essa comunicação entre o nariz e a cavidade oral. Então, dessa maneira, você consegue produzir sons diferentes. Alguns sons que são mais fortes, a gente chama de plosivos, né? Que eles dependem de uma compressão maior de ar na cavidade oral para você formar esses sons e depois emitir os sons pela boca. Quando você tem uma fenda no palato, você não consegue fazer esse fechamento. Então, o som, invariavelmente, ele vai escapar pelo nariz. Por isso que o som fica anasalado. Então, por que um som é anasalado? Porque ele foi para a cavidade nasal. Mesmo que não devesse ter ido. Sim. Né? Claro que a linguagem falada, linguagem oral, é uma convenção social. Né? Nós
de comum acordo, culturalmente, entendemos que uma pessoa está falando como a maioria, vamos dizer assim, né? Sim. Ou não está falando como a maioria. Uhum. Então, no caso da fenda, nos pacientes com fenda palatina, você tem essa, para permitir que ele tenha uma fonação que seja inteligível e considerada normal, você tem que oferecer essa anatomia Tem que estar necessária, fechado. Só da boca tem que estar fechado, né? para isso. E é super importante, né? Porque aí a gente entra naquela parte que nem a gente tá falando, estética, reconstrutora e tal. Por exemplo, uma criança lá nos seus 7, 8 anos que é fanha, pode sofrer um bullying. Claro. Se ela tem uma orelha bana, essas coisas, né? Então é importante essa correção, né? Isso. Uma dúvida aí que o pessoal pode ter, eu lembro que você falou ali que a comunicação, a comida, subir pro nariz. Esse bebê, quando ele nasce, primeiro vamos falar de um de outro, porque eu sei que são diferentes, mas para o pessoal entender. Ele consegue mamar, consegue, se a mãe consegue fazer o aleitamento materno, ele se afoga, tem risco de se afogar, de dar alguma, fazer uma broncoaspiração, enfim. Como é que funciona isso? Porque isso deve ser uma dúvida frequente, assim, dos pais, né? Sim, sim. Claro, de novo, né? Então, isso, com certeza, né? Tudo que você observou pode acontecer. Tá? E, na verdade, não existe, assim, uma maneira que vai descrever como todas as crianças vão se comportar. Cada uma vai agir diferente da outra. Por exemplo, o paciente mais recente que eu operei na semana passada, ele tem uma fissura lábio-palatina completa bilateral. Tá? Então eu comecei corrigindo o lábio. Tá? Sim. Essa criança mamava normalmente. Né? Como é que ele fazia isso? Ele não pôde, por outros motivos, não pôde mamar no seio da mãe. Então mamava com uma mamadeira, né? Um bico de mamadeira. Ele posicionava com a própria língua o bico da mamadeira na fenda. E aí se alimentava dessa maneira, com um volume bom, ganhava peso, tudo. Ganhando peso. Ele se adaptou à má formação dele, à formação dele, exatamente. Um bebê, né? Um bebê. Ele mesmo viu que aquela maneira ele conseguia... Ele deu o jeito dele e, meu negócio é comer. Aqui eu vou dar um jeito e vou comer. Então ele foi esse exemplo, né? Esse exemplo mais recente que eu tenho para comentar aqui. Sim. Agora, pode haver uma aspiração, por exemplo? Pode, né? E muitas vezes isso pode estar relacionado também com outras condições da criança. Lembrando que quem tem uma malformação tem que ser investigado para ter outras malformações. Né? Se essa criança, tem que ver se essa criança consegue, se ela consegue ter condição neuromotora para deglutir de maneira normal. Né? Porque às vezes a criança não consegue organizar a deglutição. Sim. Então o que ela vamos dizer assim, entre aspas, o que ela gostaria de deglutir acaba indo para a via aérea. E aí acaba configurando uma aspiração. Né? Essa aspiração ela pode ser tanto de um volume que a gente consiga identificar, por exemplo, numa mamada, ou pode ser de pequenos volumes, que a gente chama de microaspirações, né? De própria saliva, ou de restos alimentares que ficam na boca. Ou então quando essa criança... É difícil organizar isso tudo, né? Ainda mais para quem tem uma fenda. Porque, por exemplo, a criança vai mamar. Se o líquido vai para o nariz e depois ela deglutir aquele líquido que ela conseguiu mamar, vem o líquido do nariz no momento que ela não estava pensando em deglutir. Pensando, né, entre aspas, não estava organizado. Estava querendo respirar. E aí querendo respirar e veio aquele líquido tardio porque o líquido tinha ido para o nariz primeiro. Então, tem que ficar atento, né? Pode acontecer tudo isso que você comentou, né? E vai ser muito particular de uma criança ou da outra, né? Mas, assim, existem crianças que vão conseguir sim mamar, então não dá para dizer que não, a criança que tem a fenda palatina ou fissura labial não consegue mamar. Sim. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Tá? Primeiro tenta-se a via oral ali, vai? Tenta-se a via oral, isso. E aí depois você se adapta conforme... exatamente, tá? E tem crianças que não vão conseguir, até por outros motivos que estão além
Da fenda. do contexto da fissura labial ou da fenda palatina, né? Não podemos acreditar tudo também a essa ocorrência, né? Tem que ver de uma maneira mais global. Interessante. Então, assim, eu tenho outros profissionais. Lembrando, né, a fissura labiopalatina, ela é de tratamento multidisciplinar. Boa. O cirurgião plástico não faz tudo sozinho. É um dos, né? É um dos. A gente faz parte de um time ali, né? A gente tem participações importantes, mas o time é bem amplo, né? Então tem fonoaudiólogo, tem enfermeiro, né? Pessoal da enfermagem, tem dentista, otorrino, psicólogo, né? Ortodontista mais tarde. Legal ter falado grande, isso. Né? Era uma outra pergunta que a gente ia fazer, né? Sim. Como é que é composto esse time aí, né? Então, você falou já, é bastante, não é uma coisa só o cirurgião plástico, né? Normalmente, então, com o tempo, foi se vendo que são necessárias todas essas pessoas, habilidades ali, para atenderem esse tipo de paciente, né? E por isso se formaram os serviços, né? Os serviços especializados ou até os serviços para você obter credenciamento, né, do Ministério, tudo para você tratar esses pacientes. Então, é obrigatório que você tenha um time formado para atender todas as necessidades que esse paciente vai ter. Sim. Né? Que são problemas complexos, né? Aí vão precisar de... É complexo. Muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas, muitos olhares, né? Muitos tratamentos simultâneos, outros vão obedecer a um timing específico, né? Então, aquilo tem que sendo levado, assim, pela equipe toda, né? Mas nem todos vão agir ao mesmo tempo, né? Sim. E é bom ter falado que, infelizmente, né? Talvez, digamos assim, não é qualquer cirurgião plástico que faz esse tipo de cirurgia, né? Porque a formação específica, ele falou aqui, passou anos e anos fazendo a formação específica em craniofacial para poder fazer essa cirurgia bem, que tenha resultado. Porque não adianta se aventurar em fazer uma fenda palatina, um lábio leporino, porque pode dar ruim no futuro, né? Às vezes corrige ali, fecha, mas aí sai aquela fala nasalada, ou então fica um lábio torto, enfim, não é qualquer um, né? Aproveitando o gancho ali, já que a gente está falando de cirurgia, tecnologias e tal, talvez seja uma dúvida também do público ali, por exemplo, mielomeningocele, hoje em dia eles conseguem operar intraútero, né? Vai ali, abre e tal, e aí fecha e continua a gestação. Para lábio leporino, para fenda palatina, essas coisas não existe ainda, pelo menos, né? Não se faz, tanto é que você fala que o bebê nasce e espera 3 meses ali para operar, né? Então não tem muito sentido tu operar intraútero ainda, né? Olha, até existiram, assim, como é que eu vou dizer, procedimentos pontuais para tentar se fazer esses tratamentos intraútero. Tá? Não é uma coisa que seja assim, que a gente veja como muito possível na realidade atual. Né? Realmente a gente não vê a vantagem específica de se montar uma estrutura para se fazer dessa maneira. Não é impossível, já foi feito, mas assim, como eu disse, com esforços pontuais, né, para saber se é possível. Até porque é uma cirurgia bem mais complicada, intraútero, né? Isso. Pelo menos a mielomeningocele, quando tem lá, nossa, é uma equipe gigantesca, um negócio todo cuidado, né? Porque... Então, tanto é que o bebê nasce e tem que esperar um tempo, né? Não adianta ele nascer e já ir lá e operar, né? Não, uma vez que tenha nascido, né, com a fissura, então esse tempo do início ali da vida, a criança, a família orientada, né, a criança vai ganhar peso, a cuidar das condições de saúde dela, preparatórias, vamos dizer assim, né, para você executar a cirurgia ali com mais segurança, né, a partir dos 3 meses de idade, no caso do lábio. E Luiz, operou, fez diagnóstico, tal, aquela criança com aquele quadro bilateral, com fenda palatina associada, como é que é a vida depois de operar? Essa criança desenvolve, ela pode apenas ficar com a cicatriz? Isso. Esse que é o nosso objetivo, né? É perfeitamente possível que uma criança que nasça com uma fissura labiopalatina, que ela tenha uma vida normal.
tá? Que ela possa se desenvolver normalmente, né? Em todos os âmbitos da vida dela. Esse que é o nosso objetivo na cirurgia craniofacial, né? Deixar claro que a gente não tem ainda como mitigar 100% Claro. de cicatrizes, né? Então, cicatrizes eventualmente são visíveis, né? As técnicas se preocupam com que a gente posicione essas cicatrizes em acidentes que a gente chama naturais, né? Da anatomia, né? Elevações, como, por exemplo, aqui no filtro labial, no arco de Cupido, né? Que as cicatrizes elas estejam bem posicionadas para que elas não fiquem estranhas, assim, né? A vista, né, assim, na vida social da pessoa. Mas sim, é perfeitamente possível que a pessoa tenha uma fala normal, de que ela se alimente de maneira normal e que ela possa conviver em sociedade perfeitamente. Não, Pode até virar ator. pode até virar ganhar ator Oscar e tudo. de Hollywood, ganhar Ganha Oscar, né? não tem nenhum problema. Tá? Então, Legal. já teve gente que provou isso, né? Sim. Então, Sim. Então, sim, é possível. Uma outra pergunta ali é possível prever isso antes da concepção? Tipo, eu tive fenda palatina ou tive lábio leporino, eu tenho uma chance maior de ter um filho com isso. É possível prever isso? Vamos dizer assim, é uma probabilidade estatística. Sim. Né? Então, de novo, eu acho que a gente está vivendo um pouco o nosso tempo, né? Um pouco na fronteira, assim. Eu tenho um amigo que viaja bastante e ele acabou de visitar uma clínica lá no exterior que dispõe, né, de uma bateria de testes genéticos para uma infinidade de doenças possíveis e outras condições de saúde que podem acontecer, né? E que a gente a maioria das pessoas está alheio, considera isso como, né, vai tirar na sorte se isso vai acontecer ou não, né? Mas uma grande quantidade de situações de saúde já pode ser vista, pelo menos em probabilidade, né, avaliando a genética. Tá? Então, empiricamente, né, voltando lá para a fissura lábio-palatina, a gente sabe da probabilidade estatística. Né? Então, por exemplo, um casal que tenha tido um filho com uma fissura lábio-palatina, ele tem 8% de chance a mais do que a população em geral de ter um outro filho com uma fissura lábio-palatina. Interessante isso, né? Eu tava lendo, eu vi isso, foi na internet, foi há pouco tempo até. Não é tão incomum, eu acho que é algo tipo 1 a cada 650 crianças tem fenda lábio leporino, acho que não é tão incomum, né? Não, não. 1 em 650 é uma formação craniofacial mais comum, né? É, né? Tem lugares muito prevalentes, né? Que chega a ser 1 para cada 500 nascidos vivos. Varia entre 1.500 e 1 para 1.000. Então, 650 é uma boa medida, é um número que é muito conectado com a realidade. Né? E é um número relevante, né? Se considerar populações, sim, né? Não é pouco. Não é pouco, né? É relevante. Vamos sair um pouco do lábio leporino, Luiz, e agora vamos falar de outra doença que é bem específica, aí sim bem mais incomum, mas quando a gente observa são aparências marcantes, que é o campo das cranioestenoses. E acho que, da mesma forma que eu apresentei o Joaquim Fênix como ilustração, eu acho que um caso que também é emblemático, é de conhecimento popular, eu acho que da filha do empresário Roberto Justus. Sim. Né? Não lembro exatamente qual síndrome que ela tinha, não sei se era Cruzon. Sim. É Cruzon? Cruzon. E, enfim, esse universo, o que é, em primeiro lugar, e que tipo de tratamento precisam, como é que funciona, assim? Bom, então vamos lá. As cranioestenoses, né, a ocorrência mais simples delas é quando uma das articulações do crânio, né, porque o que acontece? Quando a criança nasce, os ossos do crânio eles estão separados. Né? Por que eles estão separados? Porque o cérebro precisa crescer. Né? No primeiro ano de vida, o cérebro dobra de tamanho. Então, é uma velocidade muito grande de crescimento.
se o crânio da criança não tivesse com os ossos separados, não teria como o cérebro crescer. Ou talvez ele não conseguisse crescer nessa velocidade toda, né? De dobrar de volume em um ano. Sim. Né? Então os ossos estão separados. E o crânio, essa disjunção dos ossos, né, que é normal, né, a gente considera esses locais onde o osso não está conectado ainda como articulações, né? Claro que não é uma articulação como o cotovelo, como o joelho, como nas mãos, né? Mas são articulações que têm outros nomes, mas são consideradas articulações, né? São partes ósseas que estão relacionadas ali. Então, o que acontece? Quando uma dessas, cada essas articulações, a gente chama de suturas, né? Sutura. Tá. Só estou dizendo esse nome só para explicar por que craniosinostose, né? Então, craniosinostose é quando uma sutura se fecha antes da hora e de maneira anormal, né? Então, a gente tem uma craniosinostose. Tá? Na maioria das vezes, né, ou vamos dizer assim, estatisticamente, ela acontece mais com uma sutura só. Né? A gente tem várias suturas no crânio, mas quando ela afeta uma sutura só, então você tem uma craniosinostose de sutura única, né? E são os casos mais prevalentes, são os que mais acontecem. Tá? Quando você tem mais de uma sutura afetada na mesma criança, né, é mais raro. A deformação no crânio, né, ela é maior, tá? E ela representa talvez uma maior restrição ao crescimento do cérebro naquela direção em que a sutura está fechada. Por isso que acontecem deformações na morfologia, né, da forma do crânio. Tá? Então, onde a sutura se fecha antes da hora, ali o crânio não cresce para aquela região e cresce para outras regiões onde as suturas ainda estão abertas. Isso gera uma diferença na forma do crânio em relação ao que nós consideramos normal. E Luiz, essas alterações na forma da cabeça, elas são sempre muito notórias, é muito fácil, porque às vezes tem até a brincadeira, às vezes tem a criança com uma cabeça meio estranha e até ganha os apelidos na escola, mas pode ter sido algo que passou batido. Pode. E não é muito incomum. Às vezes o diagnóstico vem nos primeiros meses ali da vida da criança, né? Mas demora um pouquinho, assim, né? Alguns meses. Por exemplo, a criança aparece pra gente com 3, 4, às vezes 5 meses de vida, até alguém se dar conta de que tem alguma coisa ali para ser verificada. Né? Às vezes não é tão de repente assim que é visto. Né? Até porque a deformação pode demorar um pouco mesmo para se estabelecer, assim, né, de maneira mais visível. Ou às vezes, assim, às vezes é até parecido com algum familiar, em que o diagnóstico pode não ter sido feito, né? Ou existe ali uma certa semelhança com... Então é muito comum, eu estou falando isso aqui, mas não é de teoria, é de lembrar dos pacientes, assim, das histórias que os pacientes contam pra gente no consultório, né? Sim. Até recentemente atendeu uma família que a mãe da criança lembrava, né, da forma da cabeça da criança, relacionava com a forma da cabeça do avô, do pai dela, até que tinha falecido há pouco tempo, mas ela tinha aquilo assim, poxa, mas é muito parecido com meu pai e tal, nesse aspecto, né? Sim. E aquilo veio com ela, assim, de ela estar com aquilo, né? Poxa, mas então quer dizer, será que meu pai tinha isso também, né? Podia ser uma forma mais branda, né? Porque as formas de acometimento, elas não são sempre iguais. Sim. Tem formas que estão muito mais na cara do que outras, assim, né? Porque na genética existe uma coisa que a gente chama de mosaico, né? Então esse mosaico ele pode se puxar mais para uma figura do que para outra, né? Ou também outra coisa da genética, que a outra palavra que a gente usa é penetrância, né? O quanto que uma característica se impõe naquele indivíduo, né? Então às vezes ela se impõe de uma maneira mais branda,
né? Lembra, mas não é tão na cara assim. Então, E tem outras que ninguém, que de longe já dá para perceber que tá alterando. Então, de novo, é uma coisa, a craniofacial é muito de interação humana mesmo, né? Porque essas coisas todas passam pelo entendimentos diferentes, experiências culturais, lembranças da família, né? O que a sociedade entende daquilo. Então, interessante facial lida isso, com né? tudo isso, né? Ela lida com a cirurgia plástica de uma maneira mais assim, mais raiz mesmo, né? Não é tanto aquele aspecto mais assim da imagem, né? São coisas mais entranhadas mesmo em como que as famílias vivem, em como que as sociedades se aceitam ou não se aceitam. Tem tudo isso. E esse tipo de malformação, feito o diagnóstico, tem a idade certa para operar? Opera quando viu? Como é que funciona? Você opera só você? Vai um neurocirurgião? Ou a maioria dos casos dá para fazer só o cirurgião plástico, o craniofacial, enfim, como é que é? Olha, assim, o padrão ouro que a gente chama, né, tá? É que seja uma equipe formada por um neurocirurgião, tá? E por um cirurgião plástico craniofacial. Perfeito. Tá? Por quê? O neurocirurgião, ele precisa estar, né, em todo o tratamento que envolva o sistema nervoso central. Então, quando a gente faz uma cranioplastia, né, quando a gente modifica o formato do crânio, a gente vai lidar com os ossos do crânio, com a dura mater, que é aquela membrana importante, né, a meninge que recobre o cérebro e tal, tudo isso vai estar à vista ali, vai estar à mostra, vai ser manipulado. Né? Então, o neurocirurgião é uma figura essencial da equipe do tratamento, né? O cirurgião craniofacial, por outro lado, ele se preocupa com a morfologia do crânio, né, de restabelecer aquela morfologia, né? Então, quais os retalhos, quais os enxertos ósseos, onde é que vão ser feitos os cortes, quais são as partes que vão ser movimentadas, se elas vão ser movimentadas em bloco ou em peças separadas, como é que você vai fazer a síntese, se você vai usar um material, se vai usar placa, parafuso, como é que você vai unir as partes, enfim, uma série de decisões ali que você precisa ter e que vão estar relacionadas a cada tipo, né, de crâniosinostose. A gente não chegou a falar, mas existem tipos diferentes, né, dependendo de cada sutura, se tiver afetado ou não. Então, são essas formas diferentes que o crânio pode assumir. Entendi. Né? E a idade de operar? A idade de operar. A idade de operar, preferencialmente antes de 1 ano de idade. Tá? Isso por quê? Porque as suturas ainda estarão, as outras que não foram afetadas ainda estarão abertas, né? É importante para você ter mais condições de executar a técnica que tem a maior chance de devolver uma morfologia normal para o crânio. Tá? Quando as outras suturas já estão fechadas, quando o osso já está mais endurecido, mais espesso, então a modelar a calota craniana ela se torna mais difícil ou às vezes até impossível com aquela mesma técnica, que é a que teria mais benefício do ponto de vista morfológico e estético. Tá? Então você já é obrigado a usar uma outra técnica, que é a escolha natural, aceitável, mas que talvez não te dê um resultado tão bom quanto se você operasse uma criança antes de 1 ano de idade. Importante isso, né? O diagnóstico precoce aí pode mudar, né? Porque daí, às vezes, que nem a gente falou lá, o cara mora lá no interior, achou que a cabeça era assim mesmo, que não ia e tal, quando vê, chega lá pra ti, aqui na capital, pá, passou o timing, né? Passou o timing, Aí, ainda assim pode ser tratado. pode ser tratado. Né? Claro que às vezes, se já passou de 1 ano, aí tem que se ver, né? Qual é o tipo da malformação, entender se aquela malformação, se a estética dela tem o potencial de realmente prejudicar a criança, né? Explicar quais são os riscos, qual é o benefício potencial que pode ter, avaliar qual é a técnica que poderia ser usada, né? Se explicar para a família, porque senão a família pode não entender o porquê que
teve um desfecho diferente, né, entre um exemplo e outro. Então, tudo isso é importante de ser ponderado, né? Luiz, a gente falou de várias coisas dentro da cirurgia reparadora, mas bem ligadas à craniofacial. Agora nós vamos para outras áreas de atuação também, que é da craniofacial, mas acredito que essa sim cai no guarda-chuva que todo plástico realmente deveria dominar e saber atender, que é o trauma e o câncer. E as sequelas de uma retirada de câncer, melhor dizendo. Mas falando do trauma, a gente vive um país que é violento, né? Temos também muitas motocicletas nas ruas, muito acidente de moto, com traumas nas várias partes. Os ortopedistas que o digam, né? Mas a região da face também é muitas vezes atingida nos traumas. Como é que o cirurgião plástico atua no trauma? Bom, isso de novo, eu acredito que seja relacionado à cultura do sistema de saúde de cada local. Né? Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, nós não temos a cirurgia plástica atuante no trauma, nas emergências, atendendo o paciente com trauma agudo. Né? Eventualmente, algum de nós pode ser chamado porque um familiar conhece, ou porque um outro colega que tem um amigo, um conhecido que sofreu um trauma, sabe que a gente trabalha com isso e vê se a gente está em condições de poder atender. Então, assim, mas não normalmente como um serviço de saúde organizado para oferecer aquele tipo de tratamento. Tá? Então, não tenho nenhum pudor, né, de confessar que nas vezes em que eu atendo trauma, é exatamente assim que acontece. Ou é uma colega que tem um irmão, um amigo que precisou de uma situação assim e que a gente acaba tendo a chance de tratar, né? Então, nesse contexto que eu, pelo menos, atuo. Caso contrário, acho que a regra geral é cair na mão do cirurgião geral, então, que faz o primeiro atendimento. Isso. E aí, de novo, vai ter a organização dos serviços acaba tendo uma cultura, né, de como que isso, quem foram os pioneiros, como que isso foi atendido desde o início. No nosso meio aqui, muitas vezes a figura do cirurgião bucomaxilofacial acaba tratando trauma ósseo de face, né? Por que isso acontece? Bom, acontece porque provavelmente eles há muito tempo vêm trabalhando nas emergências, fazendo isso, organizaram o trabalho deles dessa maneira, né? E isso se criou uma cultura, né? Dessa maneira. Aqui acabou sendo assim, né? Tem muitos serviços, dependendo do serviço, que é a equipe de plástica mesmo, né? Lá em São Paulo tem alguns serviços que é o plástico faz o sobreaviso e deu qualquer coisa de face e chama... É a cultura do local. É a cultura, exatamente. Você falou. E aqui criou-se isso mesmo. Realmente, eu lembro que eu fiz residência de cirurgia geral aqui e a gente chamava bucomaxilo. Isso, né? É um dentista de formação, né? Dentista de formação, né? Isso, né? Então, assim, tá certo, tá errado? Não, acho que não, esse juízo tipo não né? Não é o nosso julgamento, mas a cultura mesmo dessa maneira, né? Agora, eu também conheço outros serviços em que é o cirurgião plástico. Sim. Né? Que faz o cirurgião craniofacial e tal. Até provavelmente onde você fez a residência lá, chamavam vocês, né? Exatamente, nós é que íamos atender desde o primeiro atendimento, né? Avaliar o paciente, fazer a internação, avaliar quais foram as lesões que ele teve, os exames necessários, preparar para a cirurgia, depois voltar para fazer a cirurgia, etc, né? Então a gente teve essa formação toda aí. Legal. Bom, e no câncer, mesma coisa, né? O câncer, a maioria, quando acontece câncer de cabeça, pescoço, assim, às vezes até um cirurgião oncológico ou um cirurgião de cabeça e pescoço, ele arranca tudo lá e depois a gente tem que se virar para reconstruir, né? E as reconstruções de crânio facial, elas normalmente são bem complexas, assim, tem reconstrução que você pega osso da perna e reconstrói mandíbula, enfim, é uma coisa bem complexa mesmo, né? Que nem a gente estava falando, não é todo plástico que faz isso, né? Deveria, né? Talvez deveria, né? Mas acho assim, nem todo mundo precisa fazer tudo, né? Mas algumas coisas, assim, até, claro, esses exemplos que você, né, falou agora são exemplos mais extremos, assim, né? Talvez precise realmente alguém que se dedica bastante àquilo ali, isso, né?
Mas... E assim, só para ilustrar visualmente, às vezes tem situações que o câncer tem que tirar o olho, tem que tirar o nariz inteiro. São realmente situações dramáticas, né? Como reconstruir isso, né? Isso, Então, é importante, né? Porque cada equipe está pensando no seu objetivo, né? Você vai para uma cirurgia assim, então vamos supor, uma cirurgia uma cirurgia de câncer. O cirurgião oncológico, o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Ele está preocupado em deixar o paciente dele sem a doença, né? Livrar o paciente dele daquela doença. Então é importante que ele tenha liberdade para trabalhar com as margens cirúrgicas, né? Ou seja, quanto do tecido ele vai precisar tirar, o que for necessário, né? Ele fazer uma cirurgia segura, boa para o paciente dele, né? Tá? Porque se ele for para a cirurgia pensando assim, vou tirar um pouco menos para não ficar tão ruim para reconstruir, ele pode acabar não sendo a melhor decisão, pode não ser uma decisão suficiente para deixar câncer, curar a doença, pode acabar ficando o câncer, né? Tá? Então, não é o melhor. Então, é importante que essa equipe de quem vai tratar o câncer faça o que precisa fazer e depois o cirurgião plástico, o cirurgião crâniofacial vai tentar reconstruir a partir daquele ponto em que a coisa precisou ficar. Né? Da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, né? Às vezes com tecidos locais, às vezes com tecidos que vão ter que ser obtidos em outras partes do corpo, né? Às vezes, se for da localidade é melhor, às vezes precisa ser de distantes, né? Como o Iro deu o exemplo, às vezes precisa pegar o osso da perna para reconstruir mandíbula, isso é verdade. Né? Legal, a gente falou ali, né, dessas reconstruções e tal, e aí, como a gente está falando bastante de reparadora também aqui, é legal que tu falou ali, a distância e tal, tem aquela coisa, tem retalho, tem enxerto, né, tem enxerto de pele, enxerto ósseo, né? Sim. Explica um pouco a diferença ali de enxerto, retalho, como é que funciona isso para o pessoal entender ali. Isso. Então, o enxerto, né, como é que a gente vai... Por exemplo, vamos lembrar... O enxerto é um conceito da botânica, né? Isso, que eu ia... Coincidentemente ou não... Eu ia falar isso, né? Não combinamos, hein? Não combinamos mesmo. Mas talvez seja uma imagem boa de a gente colocar né? Sugerir para as pessoas um enxerto, né? Quando você vai enxertar uma espécie da botânica na outra, então você tira lá um galinho de uma árvore, né? E você coloca de maneira a entrar em contato com a seiva lá da outra árvore, vamos dizer assim, né? Para ela poder se nutrir e passar a viver ali, naquele outro ambiente, né? Então, o enxerto é exatamente isso, né? A gente tira um pedaço de tecido que está desconectado da origem dele, não existe nenhuma ligação mais com a origem, e que vai se nutrir da área receptora. Né? É ali que ele vai viver agora. Né? Ali que ele vai desenvolver e passar a vida dele. Né? E ter a função que ele precisa ter. Então, essa é a imagem do enxerto. Alguém que foi tirado de um local, desconectou as suas raízes daquele local e vai ser enxertado em outro lugar para viver ali. Tirou, por exemplo, pele daqui para botar aqui. Isso. Enxerto. Isso. Tirou a pele da clavícula para colocar no nariz, por exemplo. Né? Perfeito. Ok. Enxerto. Agora, o retalho, ele já é uma outra imagem. Né? O retalho, ele não é desconectado da região da onde ele é doado, né? Ele continua com o suprimento da região onde ele é doado e ele é transferido para o local onde ele vai ser usado. Então ele é muito mais, vamos dizer assim, ele está muito mais próximo da região doadora. Sim. Ele tem um pedículo que está ligando ele àquela região que ele estava, tem vasos sanguíneos, né, que vão continuar conectados. Claro, aí tem um outro conceito que é um pouco diferente, que é o retalho livre, né, que você vai desconectar, mas daí você vai conectar onde ele
onde ele vai ser colocado com outros vasos daquela outra região. Microcirúrgico aí, né? Microcirúrgico daí, né? Que você também faz, inclusive. Foi isso que eu fui aprender lá na Colômbia, né? Então isso são situações bem diferentes e cada uma vai ter a sua indicação, né? Tá? Não é uma escolha assim aleatória, vamos supor, né? Tá? Ela vai ter indicações bem específicas. Tem alguns lugares que você não pode fazer enxerto, tem alguns lugares, né? Isso. Tipo, você não vai pegar e fazer um enxerto num calcanhar, no osso, né? Então aí ali é geralmente retalho, enfim, né? Então tem essa diferenciação aí, né? A gente leva em conta daí as segurança, similaridade de tecido, qual que vai ser a função que vai precisar ser restaurada ali, né? Qual que vai ser a deformação da área doadora, né? Você tem que tentar minimizar também essas deformações, né? Essa perda, porque se você está doando de um lugar para o outro, esse lugar que ficou sem, como é que vai ficar, né? Então você tem que levar tudo em consideração, né? Tá? Para poder ter uma boa decisão ali que resolva o problema. E Luiz, aproveitando, bom, falamos de lábio leporino, fenopalatina, crânioestenose, trauma, câncer, buracos no corpo que tem que ser reconstruído com essas coisas todas. Mas eu quero aproveitar o momento para falar de um tema que é o das queimaduras, que também é uma área de atuação dentro da cirurgia plástica e está dentro do guarda-chuva da cirurgia reparadora, né? Claro. Qual que é a tua experiência nesse sentido? Como é que tu vê os tratamentos queimados hoje em dia? Bom, os queimados, né, é uma outra condição que a cirurgia plástica acaba atuando bastante, né? Infelizmente acontece bastante, tanto para pacientes adultos quanto para pacientes pediátricos, né? As crianças se queimam muito no ambiente domiciliar e os adultos também se queimam muito no ambiente domiciliar, mas ainda aí tem outras condições relacionadas ao trabalho, às vezes, né? Também acontece. Então é uma doença, vamos dizer assim, importante, né, no nosso país, no mundo inteiro, mas no nosso país também, importante o suficiente para justificar centros de tratamento de queimados, né? Bom, eu trabalho no Hospital Universitário aqui em Florianópolis, o Dr. Wagner também, né? E nós sabemos que lá há muitos anos já, eu nem sei há quantos anos, se tenta implementar um serviço de tratamento de queimados que até hoje não foi implementado. O que acontece é que o nosso serviço lá de cirurgia plástica acaba atendendo pacientes queimados, sim, sem ser um serviço especializado no tratamento de queimados. Tá? Então a gente, claro, no contexto de ser um cirurgião plástico que trabalha num hospital público, que recebe esses pacientes, né, a gente procura dar o melhor tratamento possível, né? Há limitações, também há muita coisa que é feita, né? Não é por a gente dizer que há limitações e que a gente esteja dizendo que esses pacientes não são bem tratados, né? Claro. Com certeza, esses tratamentos são caríssimos, né? Do ponto de vista de recursos que precisam, são múltiplas cirurgias extensas. Equipe multidisciplinar. Curativo. Imagina curativos que demoram mais de 2 horas. Diárias de tratamento intensivo. Isso. Assim, do ponto de vista de custo para tratar um paciente queimado, talvez de tudo que a gente falou aqui, a gente tenha chegado na doença mais cara, vamos dizer assim, para tratamento, do ponto de vista, né? Considerando do ponto de vista financeiro só. Então, assim, é uma doença importante, inclusive, nesse sentido, né? Tá? Não é a minha atuação principal, nunca foi, né? Mas a gente assume as demandas por conviver no contexto de serviço de residência, tá formando novos profissionais. O tratamento das queimaduras faz parte, né, do rol ali da matriz de conhecimento que um cirurgião plástico precisa ter, né? Então, por todos os motivos, tanto educacionais, né, de formação do cirurgião plástico, quanto sociais de atendimento da demanda dos pacientes que aparecem para nós, né, no contexto do hospital, a gente trabalha bastante com
muitas ocasiões por ano, né? Uhum. Tanto com a queimadura aguda, né? Com tratamento agudo, quanto as sequelas, porque depois que cicatrizar, as cicatrizes podem ter problemas, né? Podem oferecer limitações de movimentação, podem ser sintomáticas, podem cicatrizar com mais naturalidade ou menos, podem ser hipertróficas, podem ser, enfim, uma série de situações que podem, né, feridas instáveis, feridas crônicas que podem acontecer depois de uma queimadura. Então é um capítulo muito grande, né, de coisas para a gente, que a gente tem que ter atenção. Essa pergunta eu vou deixar para ti, que o Wagner gosta de filosofar nas perguntas. Não, mas então, reparadora deu para ver que o universo é grande, é complexo, muito um repertório muito grande que compõe as ações do cirurgião plástico, do craniofacial, mas eu quero estender para o cirurgião plástico, né, Luiz, que afinal de contas não deixa de ser, por ser craniofacial. Diante disso tudo, desse multitude de opções, tu acha que o cirurgião plástico pode ser considerado um artista do corpo humano? O tema da arte é super complexo, dá pra gente falar há muito tempo aqui. Então, esse assunto é interessante, polêmico, né? A gente tem lá no Serviço de Residência, a gente tem opiniões diferentes, né? E eu acho que todas as opiniões, eu entendo. Quem acredite que a cirurgia plástica é uma arte, né? Eu entendo esse conceito, acho que sou capaz de compreender o que essa pessoa está pensando quando fala que pode ser uma arte. Assim, posso aceitar isso, assim. Eu sou mais inclinado a dizer que é técnica. Tá? Essa é a minha inclinação maior. Tá? Porque eu acho que acredito, né, que a arte ela seja uma forma de técnica que não foi totalmente entendida ou explicada, às vezes até de maneira proposital, né? Porque, por exemplo, aí a gente pode ficar, sei lá, esse assunto pode derivar para muitas coisas, né? Mas se você for considerar, por exemplo, como é que Michelangelo fabricava as próprias tintas? Usava metais que hoje nem existem, pelo menos não de maneira comercial, né? Para usar aqueles materiais como fixadores, como componentes das tintas que ele usava nas obras dele. Então, assim, ele era talvez, sei lá, talvez tenha sido o maior artista de todos os tempos, mas não tinha uma técnica envolvida, né? Qual é a técnica artística envolvida para você criar luz numa pintura? É uma técnica. Ah, mas poxa, tem que ser um artista para fazer isso, eu não consigo. Sim, tem que ser um artista para fazer isso. Mas existia uma técnica, tanto que a arte era ensinada, né? Os mestres tinham os seus alunos, os seus que ficavam lá aprendendo e aprendiam. Né? Então, tinha esse conceito, né? Antes de existirem os serviços de formação, né? Os aprendizes seguiam seus mestres e depois de um determinado tempo ali, expostos àqueles rituais, aqueles gestos e atitudes e maneiras de preparar as coisas, então ele eventualmente se tornava um mestre também. Né? Através de quê? Eu acho que através da técnica. Né? Então, no final das contas, eu acho que se você disser... Eu só prefiro usar a técnica porque eu entendo como um caminho que eu, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, né? Mas para não falar que uma pessoa... Eu não posso dizer isso, que uma pessoa tenha ou não dotes artísticos, né? Aí eu prefiro falar de mim. Eu não acredito que eu não tenho nenhum dote artístico. Mas eu sou capaz de entender... Como toca guitarra, tá falando aí, cara? Mas é técnica. Talvez eu seja capaz de entender uma lista de instruções e executar aquelas instruções. E o resultado seja adequado. E tenha ajudado alguém. Né? Mas o que eu fiz? Eu fui um artista. Não fui um artista. Eu executei tecnicamente uma série de instruções.
e aquilo chegou numa finalidade pretendida. Eu entendo dessa maneira. Eu não gostaria de que um paciente esperasse de mim dotes artísticos. Entendo. Porque isso para mim soa muito etéreo, soa muito impreciso. E se eu não tiver num bom dia? Exatamente. Se eu não tiver inspirado, e se eu não tiver... Aí tu vai ter que usar a técnica, né? Mas, Luiz, eu vou fazer o contraponto. Não vou deixar ele sair assim ileso daqui. Tá bem? Eu acho também. Da mesma forma que tu vê como técnica, ciência, aplicação de conhecimento, né? Eu acho que essa visão do cirurgião plástico, diferente das outras especialidades médicas até, tá? Essa é uma defesa minha, também é uma opinião, obviamente, bem pessoal. É que essa visão de talvez como artista é que se tu pega a história da cirurgia plástica, foi necessário os vários problemas de machucou aqui, machucou ali e tal, tudo mais, vários problemas necessitaram soluções criativas, em que não se sabia, não se tinha técnica para melhor solução de um buraco numa parte do corpo, sei lá, e a partir de um certo exercício de criatividade, claro, com base em conhecimento anatômico e tudo mais, mas se chegou a uma solução que até então não existia. Então, nesse sentido, ao criar novas soluções para problemas diversos, é que eu vejo o cirurgião plástico como um artista. Entendeu mais ou menos mais pelo exercício da criatividade, da inovação. E aí, técnica vai ser importante, mas eu vou precisar romper com o que eu nem sei. Olha, eu gostei muito mais da maneira como você abordou agora, né? Você usou aí a palavra criação, criatividade, né? Eu aceito muito melhor do que a alcunha de artista, né? Essa eu criatividade, concordo em muito mais níveis, né? Muitos mais níveis. Porque criatividade, de fato, né, não é também aquela criatividade de assim, nossa, como a mente é fértil dessa pessoa. Não é exatamente isso, né? Mas o que é você ser criativo, né? É você criar uma solução, né, que supostamente não existia, né? Ou que pelo menos não tenha aparecido ali naquele contexto. Sim. E claro, isso que você falou, né, perfeito. Na história da cirurgia plástica, né? Por exemplo, Harold Gillis, né? Trabalhou lá na Primeira Guerra Mundial. Tem um livro maravilhoso, né? Sobre a vida e sobre o trabalho dele, que é Lindsay Harris, o nome da escritora. The Facemaker. Quem se interessar, né? É o nome do livro. Tudo real. Bom, um cirurgião que, assim, no contexto da cirurgia plástica, dispensa sim, né? Claro. Mas para as pessoas que estiverem curiosas também, é um livro que qualquer pessoa vai gostar de ler. Saber como uma pessoa trabalhando ali no dia a dia, atendendo os sequelados de guerra, né? Tentando reintroduzir aquelas pessoas nas suas famílias, na sociedade, e principalmente com ferimentos no segmento crâniofacial, né? Pessoas sem orelha, sem nariz, sem olho, sem metade da boca. Então, ele teve que criar soluções que muitas deram certo, muitas supostamente talvez não tenham dado certo, né? Mas que foi se percebendo, daí foi se estudando melhor a anatomia, o porquê que deu errado, e aí foi se descobrindo por que tecnicamente aquilo tem que ser executado de determinada maneira ou não, para parecer que o resultado foi artístico. Sim. Né? Então, acho que, claro, tem aí um caminho de intersecção entre as coisas, né? Mas, sim... É um pouco de tudo. Um pouco de criatividade, tudo, artística e técnica. Isso. Criar soluções, né? Acho que isso é inegável, assim. Né? Legal. Dito isso, o Luiz Gustavo hoje, é uma dúvida minha. Como é o teu dia a dia de cirurgião plástico? A maioria das pessoas que te procuram, eles querem, você faz mais reparadora, mais estética, como é que é hoje o teu dia a dia, assim? Sendo com todas, né, com todo o gabarito que você tem de craniofacial, microcirurgia, enfim, todo esse conhecimento aí. Hoje, a maioria dos teus casos, eles são mais estética, mais reparadora, um pouco dos dois, como é que é?
Olha, eu acredito que seja meio a meio, Uhum. né? Tanto estética quanto reparadora. Claro que quando você tem um consultório, vocês sabem, né? Quando você tem um consultório de cirurgia plástica, a maioria das pessoas, talvez que a princípio venham ao teu consultório por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, estejam interessadas em estética, né? Ou porque uma amiga indicou, foi se aconselhar com alguém, eventualmente viu uma pessoa que você fez uma cirurgia, acabou, né, gostando, uma pessoa falou uma coisa ou outra sobre você e essa pessoa acaba se apresentando lá como uma nova paciente, né? Ou um novo paciente. Agora, na cirurgia reparadora, o que acontece é que a gente também vai executando os trabalhos, né? E a indicação acaba sendo, na maioria das vezes, por outros colegas médicos, né? O que não ocorre na cirurgia, na maioria das vezes, pelo menos, na cirurgia estética. É verdade. Né? É verdade. E aí você acaba sendo uma referência. A gente estava conversando antes do programa aqui, que eu já encaminhei fenda palatina e lábio leporino para o Dr. Luiz Gustavo, porque é algo que eu não faço, não é o meu dia a dia, tive na formação, como ele falou, a formação ali, mas a gente, não é o meu dia a dia, e para ele é o dia a dia dele. Então, eu não tenho expertise nisso, sei e tal, mas não tenho a mão que ele tem. Então, eu mando para quem sabe, né? E assim, é uma coisa que eu aprendi na prática com o meu professor de craniofacial, né? E porque ele fazia assim, e claro, eu não sei dizer se eu faria isso por conta própria, eu acredito que sim, né? Eticamente, acredito que sim, gostaria de dizer que sim, mas o fato é que eu aprendi com ele, né? O que acontecia lá no consultório dele? Quando ele recebia um paciente de cirurgia craniofacial reparadora, ele fazia o tratamento, vamos supor, o Dr. Wagner encaminhou um paciente e tal, o Dr. Igor encaminhou um paciente sobre determinada condição da cirurgia craniofacial. Aí vamos supor que a mãe daquele paciente que você tratou fosse querer fazer uma cirurgia plástica estética. Gostei de como o doutor trabalha, não sei o quê. Meu professor não fazia. Ele dizia, não, eu sou cirurgião craniofacial, me dediquei aqui ao tratamento, vamos supor, do seu filho, coisa, né? Agora, você volta, conversa com o Dr. Wagner, conversa com o Dr. Igor, porque eu prefiro não atuar com coisas tão diferentes, assim, né? Tão distintas e tal, está em ótimas mãos, etc. E referenciava novamente o paciente, né? Isso, assim, é respeitoso, é ético, faz todo sentido, né? Porque você já criou ali com aquela família uma linguagem, estabeleceu uma relação que tem a ver com aquele universo, né? Para o qual você deu o seu atendimento. Então, acho que dessa maneira que você constrói uma relação saudável, tanto com as pessoas que você trata, com os pacientes, quanto com os seus colegas de trabalho, que eles sabem que você é um elemento seguro daquela associação sinérgica, né? De tratar bem as pessoas, de tratar bem os seus pacientes. Então, a gente tem esse respeito, né? Legal. Esse entendimento de que é uma rede, né? Não é não são pontos assim independentes e autossuficientes em si mesmos, né? É uma ilha, né? Mas é uma rede, de fato, uma rede, né? Legal. Show. Gostei. Acho que encerrou o tema, né? Encerrou. Falamos bastante coisa aí, foi um tema longo e eu gostei bastante. Realmente a craniofacial é uma área muito abrangente. A microcirurgia tem mais... Nossa, daria pra gente falar muita coisa, né? Sim. Então foi bem interessante aí.
acho que dá para encerrar, né? O momento dos avisos paroquiais, né? Tá certo. Então, agora é o momento de autopromoção e vender seu peixe, tá, Luiz? Então, a gente vai apresentar as nossas, depois tu vai ter espaço também para falar das suas próprias redes. Igor, seja o primeiro aí. Quem gostou do Igor, acha que ele tem muito interesse por cirurgia reparadora e também com isso faz boas estéticas. Como é que te encontra nas redes, Igor? Bom, quem quiser me procurar, vai estar aqui o Instagram e o telefone de contato. A gente coloca aí no vídeo. E você, doutor Wagner? A gente atende Florianópolis, né? Sim. Florianópolis. Consultórios distintos, pacientes distintos, né? E para achar o Dr. Wagner, como é que encontra? Eu tenho o meu Instagram, é @cirurgiaplástica.drwagner. E tem um canal no YouTube também, Dr. Wagner Santos, com outros vídeos sobre conteúdos de cirurgia plástica. E Dr. Luiz, quem quer te encontrar nas redes depois desse... Agora vão ter que te encontrar, né? A gente encaminha tudo, mas tem gente que vai ver isso aqui e vai falar, ó, tá aí o cara. Então, vamos lá, redes sociais, né? Eu acho que é assim, uma coisa maravilhosa. Vocês estão, né, nas redes sociais, eu acho que fazem um excelente uso, né? Quem dera todos fizessem o uso que vocês fazem. Eu, particularmente, prefiro não estar tão presente. Talvez por mais motivos pessoais, não tem nenhum aspecto muito forte relacionado, não tem nada contra, pelo contrário. Acabei de dizer que eu acho que mais pessoas que tenham essa postura que vocês têm precisam estar nas redes sociais. Mas eu tenho sim uma conta do Instagram, né, que nem me lembro a última vez que eu tenha colocado alguma coisa lá. Tinha bons conteúdos, tá? Eu assistia. Que é meu nome, é Luiz Gustavo _Cir Plástica. Então, de alguma maneira, se colocarem isso, deve aparecer. Tá. Mas e contato da clínica para lá no Instagram. A gente consegue achar. Bom, a gente coloca ali, depois a gente bota no Linktree lá. legal. Que vai para um contato de WhatsApp ali. Perfeito. Se eu não me engano, é isso. Ótimo. Tá bom? Beleza. Perfeito. Acho que é isso então, né, Igor? Então, esse foi o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está procurando um tema sobre cirurgia plástica. Hoje foi um tema para expandir a noção que, né, as pessoas costumam ter sobre a especialidade. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.